e a vida é o outro, é a gente se respeitar nas nossas diferenças e não deixar que interesses pessoais de qualquer espécie, de qualquer ideologia, nos impeçam de mudar o nosso olhar, de estar juntos. Então esse é o nosso primeiro encontro e eu gostaria que esse seja o primeiro de muitos, né? E apenas estamos começando a caminhar. Só isso, desculpa que eu falei demais. Então eu vou chamar aqui o nosso provocador de tudo isso, Alexandre Trino, que é o operador do Projeto Redes aqui em São Gonçalo. Boa noite a todas e todos. Então eu vou começar provocando. Acho que a minha fala vai ser muito provocativa. E primeiro eu acho que a gente precisa falar muito sobre territórios produtores de vida com participação social. Territórios produtores de vida com participação social requerem das políticas públicas e das comunidades com as quais esse território pode ser mudado, todo um processo de protagonismo, né? Nesses 10 meses de projeto, os grandes desafios que um dos grandes desafios que a gente enfrentou nesse período foi exatamente a mobilização, né, de uma grupalidade da comunidade, principalmente, em torno de um tema que é ainda um tabu na nossa sociedade, que é o tema das drogas, né? Lamentavelmente, a gente vive numa sociedade ultraconservadora que, no senso comum, a maior parte das pessoas julgam moralmente os usuários de drogas ilícitas como delinquentes, doentes e pecadores. Tudo isso produz um universo de marginalização e de exclusão dessas pessoas que, somando-se a todo um grau de vulnerabilidade social degradante que a maioria dessas pessoas tem, produzem uma realidade de vida extremamente trágica que exatamente vão fazer com que elas busquem territórios marginais. Territórios marginais são os territórios como a Cracolândia, né? Que em muitas cidades adotaram políticas equivocadíssimas de pulverização da Cracolândia, né? Operações policiais que, de alguma forma, vêm para acabar com a Cracolândia e não acabam absolutamente com a Cracolândia. As pessoas só se dissipam daquele lugar e vão para outros territórios marginais, né? O que essas pessoas precisam é de oportunidade. Esse é um ponto principal. Como a Luciana falou, o problema das drogas é um problema de saúde pública, né? Dentro da Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Drogas, a gente tem lá uma rede do SUS, que aqui em São Gonçalo ainda é um pouco precária, mas a gente, no projeto, conta com, por exemplo, o CAPS-AD, com um consultório na rua, extremamente atuantes com a gente, né? E que nessa política da rede de atenção psicossocial a gente congrega aí uma série de estratégias de cuidado para essas pessoas, no sentido de oportunizar, a partir desse cuidado, formas de reinseri-las socialmente. Para isso a gente precisa daquilo que foi o mote desse evento aqui, que é a produção de intersetorialidade, né? A produção de políticas públicas que saiam do seu quadradinho, né? Assistência social num quadradinho, saúde no outro quadradinho, habitação no outro quadradinho, educação no outro quadradinho, ninguém fala com ninguém,
né? A tônica geral das políticas públicas na maior parte dos municípios, nos estados, no governo federal, lamentavelmente ainda é uma cultura de políticas públicas pautadas por cada um no seu quadrado, né? E a gente precisa desconstruir essa cultura, a gente precisa trabalhar principalmente a partir de um processo ascendente da comunidade para cima, eventos como esse que oportunizem construções coletivas da comunidade, com os gestores públicos aqui presentes, com trabalhadores aqui presentes, que oportunizem o protagonismo e a construção coletiva desse território, né? Da transformação desse território. Acho que é muito importante ressaltar que em 10 meses de projeto, a gente avançou significativamente aqui em Neves, né? A realidade de todo o processo da Cracolândia que aqui estava no CIEP e com todo o manejo de construção de vínculo que a gente fez com esses usuários, não precisou de, na data limite em que eles tiveram que sair do CIEP porque estavam por... a obra tinha que começar, o IFRJ estava, no caso, com a obra pronta para começar e a ser reformado o espaço, eles teriam que sair. E com a construção que a gente fez de vínculo com eles, a gente, não teve nenhuma polícia aqui para tirá-los à força. Eles entenderam e aí a gente ficou numa situação muito complicada, porque eles saíram de um lugar que, de alguma forma, eles tinham algum tipo de abrigamento, para o relento do matagal aqui do outro lado, né? Eles estão até hoje, alguns ainda estão aqui, ainda tem um nicho de concentração de pessoas que ali estão fazendo na cena de uso, na Cracolândia, e que tem ali barracos, enfim, e que, na verdade, nos incomodou bastante, porque ainda que a gente sabia que a gente não iria, a gente não tem essa presunção de acabar com uma Cracolândia de uma hora para outra, isso exige uma processualidade de tempo, que não vai ser em 10 meses que a gente acaba com uma Cracolândia, principalmente pensando nessa dissolução da Cracolândia a partir de inclusão e de protagonismo por parte dos próprios usuários. A gente precisa, de alguma forma, oportunizar para que esses usuários sejam, inclusive, contemplados com toda a transformação que esse território teve por causa deles, e que até agora eles ainda não foram contemplados. Eles foram contemplados, sim, com cuidado, com todo um processo de atenção às terças e sextas-feiras, da assistência social, da saúde, do consultório na rua, né, de uma série de construções de vínculos que a gente teve com a comunidade, que de alguma forma é uma proteção para eles também. Mas vejam o percurso da transformação desse território em 10 meses foi induzido por conta do projeto. E cada vez mais os usuários vão ficando num processo apartado. Eles estavam aqui escondidos, aí foram para um lugar mais exposto. Isso produziu incômodos que já era esperado por nós. Produziu incômodos da comunidade. Tá claro que ia acontecer. Antes aqui eles estavam escondidos, agora estão expostos, enfim. Concomitante, paralelamente a essa mudança do território, por parte das políticas públicas de São Gonçalo, e aí eu quero aqui agradecer, né, a todas as instâncias aqui presentes do município de São Gonçalo, que de alguma forma jogam junto com a gente o tempo todo no sentido de construir esse processo de transformação que é do território. Mas eu acho que a gente está perdendo uma grande oportunidade de incluir esses usuários nessa transformação. Vou dar só um exemplo. Esse terreno aqui, que muito bem-vindo, está sendo todo remodelado, acho que vai ser feito um processo de oferta de uma feira de artesanato, parece, do Nordeste,
Enfim, toda a reurbanização que está sendo feita nesse bairro há uns 2 meses poderia estar sendo contemplada com ofertas de trabalho e renda para muitos dos nossos usuários que estão em condição de trabalho. Tem uns que não estão, mas a gente sabe quais os que estão. Nós temos 60 usuários cadastrados no projeto, em 10 meses de projeto. Essa oportunização de reinserção social, geração de trabalho e renda, ela é fundamental para essas pessoas serem reincluídas, né? Esse vínculo de pertencimento do território, com eles mesmos participando da transformação do território, é uma forma ímpar da gente conseguir essa reinserção, esse protagonismo. E aí eu acho que seria muito legal se a gente pensasse nisso com mais carinho, a forma como a gente pode estar perdendo a oportunidade de não somente ofertar cuidado e proteção social para essas pessoas, mas fundamentalmente, se a gente não abrir possibilidades de oportunidade para essas pessoas, vai ser muito mais difícil a gente conseguir fazer com que elas patinem, parem de patinar na questão do